Fala pessoal, beleza? Esse é o nosso quarto podcast que vai ser postado na íntegra no YouTube. E é com muito prazer, com muitíssimo prazer, que hoje o nosso convidado especial é o professor e coordenador Edson Machado, do IBMEC, coordenador do SEI e do Hubs, né? Vamos falar um sotaque mais em inglês, Hubs, né? O SEI é o Centro de Empreendedorismo e Inovação, e professor, como eu já falei, professor Edson, né? Que eu sei que você gosta de ser chamado de Edson. Edson, é um grande prazer tê-lo aqui, a gente fica realmente honrado do fundo do nosso coração. E vamos bater um papo aí sobre coisa que a gente gosta muito, né? O IBMEC. Conta um pouco pra gente da sua trajetória, porque a gente sabe, né, que apesar de uma das suas prioridades é ser professor e trabalhar com educação, você também faz outras coisas, empreende também, né? Sim. Bom, a honra é toda minha, falar de inovação, falar de startups e estar com vocês, eu acompanho o trabalho de vocês fazem um trabalho muito legal, vocês estão na frente da gente aqui. Mas deixa eu montar um pouquinho lá atrás. Eu entrei na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo em 83, eu estou falando 1983. Arquitetura e Urbanismo? Sim, na Universidade Mackenzie, foi a minha primeira graduação. E assim que me formei em 87, por uma sorte, fui trabalhar como arquiteto na reforma do Autódromo de Interlagos, que estava vindo, o Grande Prêmio Brasil estava vindo do Rio para São Paulo para fazer o Grande Prêmio de 1990. E fui contratado pela FIA para trabalhar na FIA. Trabalhei na FIA durante 15 anos. Então, trabalhei de 1990 a 2005. E respirei esta coisa de inovação, de manhã, de tarde, de noite, tudo ali era muita inovação. Vi o primeiro fax surgir. Era uma coisa maluca você colocar uma foto e ver ela sair do outro lado do mundo. A Reuters fez, eu olhava aqui e falei, meu pai do céu, como é que faz isso? Vi a primeira implantação de rede de telefonia celular para todo mundo. Falei, notem o tamanho do que eu estou dizendo para vocês. E aquilo eu falei, nossa, essa história não tem mais volta, né? Vi os carros, para vocês terem uma ideia, eu vi a primeira suspensão ativa. O cara plugar dois jacarés, né? E o carro mexer sozinho com o computador dizendo para ele como era a curva. Eu falei, nossa, isso é um barato. Bom, enfim, com isso eu acabei indo para gestão, né? Falei, lá se pedia muito gestão. Me certifiquei no PMI como Project Management Professional e depois como Agile Master. E isso me trouxe o mundo das aulas, né? Entrei na Fundação Getúlio Vargas, na parte dos PECs, que são os Programas de Educação Continuada. Estou lá por 17 anos, estou até hoje, e para encurtar um pouquinho, fui para a área de inovação como arquiteto para montar espaços de inovação. Então, montei alguns espaços de inovação e o que me trouxe para o IBMEC foi o Oasis Lab. O Oasis Lab é um prédio de inovação só com startups para varejo. Então, eu fiz o projeto e participei como PMO do projeto, e era uma quinta-feira chovendo e eu vim para uma reunião no IBMEC e chegando lá falei assim, bom, a gente gostaria de montar um espaço de inovação. Eu falei assim, como assim, né? Um espaço de inovação e tá bom, vamos lá. E surgiu o desafio e a gente começou com uma salinha de 6x6, era uma sala de estudo, eu lembro, tá me vindo na cabeça. E 6x6, 2 mesas redondas e 4 cadeiras cada mesa redonda, então eram 8 cadeiras, 2 mesas, e assim surgiu o Hubs. 6 metros quadrados, e todo mundo hoje no IBMEC diz que a gente é o MST do IBMEC. Se tiver uma salinha, a gente invade. Então hoje nós temos 480 metros quadrados aqui, mas já temos Hubs em todas as unidades. 480? É o andar inteiro. O 8º andar é inteiro. Não sabia que o Hubs era o 8º andar inteiro. Nossa, hoje ele tem o maravilha. andar inteiro, então, na verdade, o andar hoje tem 3 grandes unidades. Tem o Hubs, tem o SEI e tem o NPJ,
que é o Núcleo de Práticas Jurídicas, Sim. que também a gente tem um projeto integrado, que depois eu explico aí com mais calma, e que a gente faz com que o direito ajude as startups. Então, o projeto integrado do Núcleo de Práticas Jurídicas é desenvolver os documentos para as startups que estão no Hubs. Então, nós somos o único espaço de inovação que tem escritórios de advocacia que prestam serviço, né? Que desenvolvem o pack de documentos para as startups. Então, E é impressionante como o IBMEC ele faz bem essa integração entre os cursos. Né? Então, essa questão do pessoal do direito está bem com o pessoal de administração e de economia, que são as pessoas que geralmente mais empreendem, beleza, às vezes foge a regra. E meu irmão, afinal, nós fizemos direito, os dois, né? E é muito legal. Isso aí eu não sabia, eu não fazia ideia que o Núcleo de Prática Jurídica ele é basicamente um alicerce do Hubs, né? Tipo assim, ele funciona junto para tudo, assim. Então. Inclusive no mesmo espaço físico, porque o que a gente percebeu? Que na hora que vocês tinham que desenvolver o seu projeto aplicado, a gente tinha uma deficiência muito grande no Hubs a gente precisa que eles desenvolvam seus contratos de sócios, seus NDAs, né? Que eles tenham uma certa proteção em relação a marcas e patentes, em relação à proteção intelectual, essas coisas. Às vezes estão muito soltos, falam, por que vocês não ajudam a gente? Então, na verdade, o que a gente sentiu no Hubs é que ele é perpendicular à escola, ele é independente de administração, de economia ou de direito. Eu acho que essa foi a grande sacada. Sabe, ele ser matricial à escola inteira. E a gente criar os contraturnos, então a gente tem um programa de inovação Hubs, que é um contraturno que toda a escola pode fazer em qualquer semestre que ela tiver. São 4 contraturnos que são germinação, incubação, aceleração e o que a gente chama de go-to-market. Então, você está no 7º semestre e fala, cara, eu tenho uma ideia de empreender. Não tem problema, você pode entrar nesse programa e criar esse programa que em 2 anos você tem uma empresa aberta, com auxílio de todo o corpo docente da escola, com um espaço físico em que o seu CNPJ pode estar na escola. É uma coisa assim que... Linda, né? Linda. Vamos ser muito sinceros, é uma coisa linda. Bom, eu sou suspeito, né? Porque todo pai acha filho lindo, né? Não existe pai que acha filho feio. Então eu sou super suspeito para dizer, mas é assim, a gente não só fala assim, olha que ideia bonita que você tem, que ideia bonita que você tem, que produto que a gente fala de ideia, produto, negócio e investimento. A gente não só como espaço de inovação, que lindo, vamos ter ideias, e o que a gente faz com ela? A gente transforma a ideia num produto. Que lindo o seu produto, vamos ver se vende? Então a gente faz um MVP. Que lindo o seu produto, vamos ver se ele é um negócio? Porque às vezes é um bom produto, mas não é um bom negócio. Sim. Então vamos fazer um business plan com ele, vamos mostrar para o mercado, nossa, que lindo. Você teve uma boa ideia que se transformou num bom produto, que se transformou num bom negócio. Vamos ver se tem um fundo, porque para bons negócios sempre tem dinheiro. Então essa história, nossa, o dinheiro está escasso, nossa, não tem liquidez. Claro, concordo com você. Mas para bom negócio sempre tem dinheiro. Então vamos mostrar para o mercado o que a gente está fazendo. E a gente mostra, esse é o nosso negócio. E o Hubs, minha dúvida é se ele existe em São Paulo, mas também existe em Brasília, também existe em Minas. Cada IBMEC tem seu Hubs. Hoje nós temos 6, agora 7, porque nós temos 2 aqui em São Paulo. Nós temos 2 no Rio, 2 em São Paulo. Tem 2 em São Paulo, Faria Lima e Paulista, né? Nós temos Distrito Federal e Belo Horizonte. Mas que coisa linda de ver isso, que o aluno ele consegue ao mesmo tempo fazer a grade ordinária dele, né, cursar as matérias cálculo, estatística e a econometria é só os de economia, né? Mas ele ainda assim consegue ter uma experiência empreendedora dentro da faculdade. Com auxílio na faculdade, né? Não só dentro, não é que ele vai entrar na faculdade e chamar os amigos e montar um negócio. Ele vai ter o auxílio de pessoas que entendem muito sobre negócio, né? Afinal, o IBMEC é uma das maiores faculdades de negócios da América Latina, né? Então, assim, é muito bacana ver como a faculdade pode transformar a vida do aluno, não só lecionando, mas fazendo um suporte inovador de negócios. Um dos maiores pensamentos que eu tenho, que eu penso quase todo dia, qual é o melhor curso, por exemplo,
para empreender, por exemplo, né? Eu fico pensando, comparando grade horária, vendo as coisas e tal. Mas vou falar um pouco de forma geral, eu não vou indicar um curso, mas eu vou mostrar como eu sempre achei que faltava uma coisa em qualquer curso, né? Porque, por exemplo, a gente pega um curso de administração ou de economia, você aprende uma base de raciocínio lógico muito forte, né? Afinal você tem cálculo, estatística, você aprende bastante de economia, inclusive se você for fazer administração, porque você tem 2 semestres de microeconomia e 1 semestre de macroeconomia. Você aprende coisas de direito, porque tem várias eletivas. Sim. Só que faltava uma coisa para qualquer faculdade: a experiência, que hoje a gente já consegue ver no Hubs, por exemplo. Sabe? Isso é uma coisa maravilhosa, porque é como se fosse a cereja do bolo, mas que deixasse o bolo perfeito, assim, sabe? Tipo, fica um negócio, porque, pô, você vai pra faculdade, você cursa as matérias que você tem que aprender, você sai com uma experiência boa e com uma bagagem ainda que pode ajudar a engatar a sua vida ainda. Né? Que tem gente que isso aí dá um up na vida do cara, que ele... Pô, se eu e você, a gente tivesse um Hubs, a gente estaria já... Não sei onde a gente estaria já os dois em outro patamar. Mas é legal. Isso que vocês falam foi o que eu ouvi sempre do outro lado. Porque a gente teve eu vou dizer sorte, mas enfim, eu consegui ser... Porque o SEI é uma titulação acadêmica. O cara tem que ter seus títulos acadêmicos, mestrado e o Hubs é uma coisa de mercado. Então, o problema nas outras instituições é que tem que ser 2 pessoas. No Hub, aqui a gente conseguiu que fosse um cara só, porque eu venho de uma carreira acadêmica, né, de dar aula, e venho do mercado, ou seja, conseguimos juntar o espaço físico com a mesma pessoa. Isso eu acho que foi um ganho em escala muito legal, de entender os 2 mundos. E eu venho de um mercado que falava, pô, o cara sai da faculdade totalmente despreparado para o mercado. Parece que era um outro mundo. Eu falei, cara, a gente tem que achar um lugar em que a gente junte, que o mercado olhe para aquele cara e ajude a preparar, né? Então, essa foi nossa primeira, assim, nós não somos uma faculdade, nós somos uma escola de negócio. BMEC é uma escola de negócio. O que uma escola de negócio tem que fazer? Nós temos que ensinar, primeiro que assim, não é ensinar, é educar. Qual é a diferença do ensinar e do educar? Aí você começa a ter uma certa filosofia da coisa. Ensinar é colocar insígnia. Então 2 mais 2 é igual a 4. Qualquer coisa diferente disso está errado. Certo? A gente foi... Nossa metodologia de ensino, de ensinar, você vai ganhar estrelinha se fizer o que eu estou falando que é certo. Educar é escola de Duque. É resolver problemas complexos e trabalhar em equipe. É como as famílias reais aprendem as coisas. É como a família real inglesa aprende as coisas. Então, cara, eu não vou dizer para você o que é certo nem o que é errado. Eu não vou, a gente fala, né, e eu falo isso muito no Hubs, construir pontes. Eu não quero construir pontes, cara, eu quero te ensinar a nadar. Você vai pular na água a hora que achar que é a tua hora, entendeu? Um vai pular mais cedo, o outro vai pular mais tarde, alguns não vão pular, e você vai pular no espaço do rio que você achar. Para mim, isto é o que a gente faz no Hubs. Porque a hora que eu construo uma ponte, eu estou dizendo o lugar para você atravessar. Se eu fizer isso, eu estou cerceando o seu... a sua inovação, o seu conhecimento. Não, não quero. Eu quero te ensinar nada. E é o que a gente faz lá. Cada um do seu tempo, cada um na sua hora. Então, quando a gente fez isso, o ano passado nós fomos, e saiu na exame, saiu no Valor, em algumas que nós somos a escola que mais premia o pensamento crítico. Eu não vou te dizer o que está certo e o que está errado. Eu vou te dar um monte de padrões e você vai dizer, o caminho é seu, não é meu. Eu não sou... Por isso é que eu faço questão de não ser professor da graduação. Por isso que eu falo, não sou professor. Aqui eu sou o Edson, eu sou empreendedor que já viveu. Eu só vou te contar alguns passos que eu já dei para que você não precise errar onde eu errei. Mas eu quero ver você errar, porque também quero aprender com você. Nós vamos aprender juntos, eu só sou um facilitador. Eu só vou ajudar você nesse caminho, né? E eu vejo que a gente tem ido muito bem. A gente já está nessa nossa esteira, nós já tivemos 50 startups incubadas dentro do Hubs. Nós já tivemos um investimento de 5 milhões de reais. Tá? 5 milhões de reais? Nas nossas startups incubadas por alunos.
Pô, cara, o mercado olhar pra gente... 5 milhões de reais só em iniciativa privada, só de investimento de fundos, sabe? Então, quando o mercado olha pra gente e investe este dinheiro em startups, não é startups de fora, startups que foram incubadas dentro do nosso Hubs, é um jeito do mercado validar o nosso processo, validar os nossos profissionais, validar o nosso espaço. Então, assim, a gente pode não estar certo, mas errado a gente não está, entendeu? E é isso que faz esta imagem que vocês têm da gente. A gente não está brincando, sabe? Você quer abrir a sua empresa, a gente deixa o seu CNPJ, o endereço dela é dentro do IBMEC, é dentro do Hubs. Você abre o seu CNPJ, o seu endereço comercial é dentro do Hubs. Ou seja, você está em tese representando. Sim, assim, a hora que você fala assim, eu tenho a minha empresa, você tem a minha empresa dentro do Hubs. Eu sou responsável pelo que você faz. Não é, ai que lindo, você teve a sua ideia, a sua empresa, se vira. Sabe, a gente quase o pequeno príncipe, né? Tu és responsável pela rosa que cativaste. A gente acredita nisso, a gente faz assim. E é muito engraçado, não porque não tem graça, mas assim, quando as empresas falam assim, então, por que o Hubs do IBMEC, como funciona? Eu falo, não tem outro jeito, cara. Vai lá ver, fica uma tarde comigo, vem trabalhar aqui. Aí você vai ver o que a gente faz. Eu não vou preparar um PowerPoint para você entender. Vivencia. Vem aqui. Sente a experiência. Exatamente. A gente brinca que é skin the game, cara. Sente na pele, vem aqui, conversa com as startups que estão aqui. Eu estou só sentado aqui porque vocês conversaram com pessoas de lá, senão eu não estava. Né? Você não veio perguntar para mim como era. Você não perguntou nada para mim. Você falou, Edson, eu quero que você conte aí. Você perguntou para alguém, você olhou, você foi lá ver. Então é isto. Tem que vivenciar. Inovação é vivenciar. Vocês montaram isso aqui porque vocês acreditaram em alguma coisa. Eu brinco que é o Santo Tomé ao contrário. Santo Tomé não é ver para crer? Então, é o contrário. A gente precisa crer para ver. Se a gente não acreditar antes, a gente não vai ver nada. Antes de vocês terem isso, vocês acreditaram em algo que ninguém estava vendo. Só vocês. É isso. É simples assim, não é? Olha bem, quando eu falei isso, eu tenho certeza que vocês voltaram lá atrás em algum dia, que vocês sentaram lá no boteco e falaram, cara, vocês não imaginavam que ia ser isso aqui. Não. Nem no seu melhor sonho, vocês imaginaram que isso ia ser. Eu imaginava que ia ficar pobre, percebe? Eu tinha essa impressão muito nítida na minha mente. E eu sou um cara, é estranho falar isso, eu falo isso para as pessoas, mas eu até falo com o meu irmão. O meu irmão é um cara um pouco otimista. Eu sou um cara que eu sou a pessoa mais pessimista. Eu sou um cara extremamente pessimista. Todo dia eu acho que eu vou ficar pobre, porque aí eu trabalho sempre igual um maluco e aí as coisas acabam não dando certo. Mas um preço a se pagar, é muita neurose e estresse. Mas no final dá certo e o sonho de sábado a gente sonha e fica feliz e na segunda a gente está estressado porque o incômodo é muito importante para o crescimento. Isso é uma coisa... Ninguém cresce na zona de conforto, cara. Não, ninguém cresce, sabe? Senão a gente vai arrumar emprego naquele... E a gente acha que isso é zona de conforto, né? Das 9 às 6. Aí a gente vê caras super bem colocados que o cara chega assim... Acabou, meu irmão. Você tá na rua. E aí todo aquele teu castelinho de areia... Das 9 às 6. Né? Das 9 às 6 cai por terra também. Não tem mais das 9 às 6. Não tem mais bônus. Não tem mais férias. Não tem mais 13º, né? Então, já que não tem mesmo, um dia pode não ter, então vamos criar o nosso, né? Certo. Sabe? É por aí. E Edson, como que funciona para o aluno do IBMEC ele começar uma empresa pelo Hubs? Como que é um processo seletivo? Como que isso acontece? Então, vamos lá. Você entrou no IBMEC, por exemplo, agora, é um orgulho, tá? Talvez eu fale como, né? Eu já sou mais old school, então eu falo que nem eu falo como filho. A gente abre o processo para contraturno, né? A gente chama de contraturmas eletivas. A gente teve 96 inscrições para o nosso contraturno, que chama Germinação Tendo Ideias de Negócio. Você se inscreve. Isso alunos de todos os anos? Qualquer ano, mas por exemplo, esses 96, 80 e poucos são dos caras que acabaram de entrar na escola. Que ótimo. Né? Eles se inscrevem. Pode escrever qualquer um. Pode ser do direito, pode ser de onde for. Direito, esquerda, azul, amarelo, verde. A gente ali é totalmente democrático. E pode ser o cara do 7º semestre que falou, cara, tive uma ideia. Ele se inscreve e é o que a gente está começando agora. A gente tem quarta-feira o dia inteiro e quarta-feira o dia inteiro aqui na Paulista e quinta-feira o dia inteiro na Faria Lima. Então, quem está
à tarde faz de manhã, quem está de manhã faz à tarde. Pronto. E a gente começa você tem uma ideia boa? Não tenho ideia. Então você vai aprender a ter ideia. Brainstorm, jornada do herói, um monte de metodologias. Nós temos 6 metodologias para ensinar você a ter ideia. Sabe? Porque ninguém nasce criativo. Não. É que nem você faz, estímulo. que nem você faz musculação, que nem você pratica corrida. Ninguém no outro dia corre uma maratona. Então é aquela história, você quer correr uma maratona? Cara, dá uma volta no quarteirão andando. Você fala, eu vou. Se eu der uma volta no quarteirão, eu vou correr uma maratona? Eu falo, não sei. Mas se você não der, com certeza você não vai correr. E se você der a volta no quarteirão, talvez um dia você corra. Então faz o que eu estou falando. Vamos pensar. O que você pensa, o que você gosta de fazer, e vamos ter um brainstorm, qual é o setor que você quer, tal. Vamos ter ideia, um montão de ideia. Para ter uma ideia boa, você tem que ter um montão de ideia ruim. Ok, teve um montão de ideia ruim, vamos lá. Nossa, tem umas que, pelo amor de Deus, não tenha medo de ter ideia ruim. Já eu ouvi, mas eu ouvi mesmo. Aí você fala, tá legal, das boas, qual é a melhor? Aí tem outra metodologia que chama Balance Scorecard, que eu vou medir de acordo com os meus filtros, de acordo com os meus valores, com as minhas crenças, com o meu propósito. Dessas aí, quantas você quer separar? 5? 3? Quantas você quiser. Vamos olhar 3 boas? Vamos. Aí a gente vai outra que a gente usa o Canvas. Legal, vamos olhar. Para quem é, para que público é, que dor que você mata. É o que eu sempre brinco com ele, cara, a gente não vende furadeira, a gente vende buraco na parede. Que problema que a gente resolve? Sabe, e essa história, porque minha furadeira, eu não quero saber, eu quero meu quadro pregadinho ali. Né? Então não adianta a gente falar que a gente é martelo e ficar procurando prego por aí. Não. A gente só vai ter sucesso se a gente souber que problema a gente resolve para alguém. O que a gente melhora a vida das pessoas. É trazer o nosso cliente, é trazer o ser humano no centro. Qual é o nosso propósito? O que a gente está fazendo aqui? Essa é a primeira coisa. Na hora que a gente achou isso, legal. A gente acaba esse semestre falando, olha, eu tenho tive uma ideia que vai ajudar um pedaço da sociedade, todo mundo. Legal. A gente faz uma banca no final desse semestre que você apresenta isso. E uma banca qualificada por... Quem são as pessoas que compram a banca? São alunos? Não. Aí a gente traz alguém do corpo docente, ou seja, desce alguém da faculdade. Da faculdade? Da faculdade. Alguém de mercado. Então, normalmente eu trago amigos nossos que trabalham em banco para olhar e falar, essa ideia pode ser boa. Essas melhores ideias entram para o Hubs como ideia. Aí elas são incubadas. Aí a gente transforma essa ideia no produto. Que produto é esse? Como é que ele pode ser vendido? Nossa, é um processo que envolve resiliência, é importantíssimo para o empreendedor. Importante. Eles brincam todos. Não é assim, monta e se vira. Não, é trampo, sabe? Quanto você quer, né? Exato, e assim, a gente brinca que é tropa de elite, pede para sair 03. Porque se apresentou, entrou. Aí vai, aí é produto. Qual é o produto? Faz um MVP, cria um protótipo, vamos vender, alguém compra, por que preço compra? Final do segundo semestre, você vai fazer o seu MVP e vão para o mercado. Aí eu vou trazer um cara de varejo que vai olhar, esse produto vende, esse produto não vende, não tem quem compra. Segundo semestre, vamos fazer outra banca. Aí eu trago um nego de varejo daquele que vai acabar com você. Vai acabar. Bom, legal esse produto. Passa para o terceiro, nós estamos no primeiro ano, tá? Vamos para o terceiro, que aí é aceleração. Aí nós vamos para o negócio. Eu tive uma ideia boa, tenho um produto bom, negócio. Business plan. Aí eu desço os caras, a gente tem cara de economia ali que escreveu teoria de economia. Eu falei, business plan. Aí, meu querido, é tropa de elite mesmo. Blá, 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 tá legal, não sei o quê. Final desse semestre. Então tem 1 ano e meio, né? Ele apresenta um business plan pro mercado. Aí eu trago um cara de banco. 1 ano e meio. Meu amigo, se ele teve uma ideia boa, um produto bom, e tem um negócio bom, eu levo ele para fundo. A gente acabou de levar o Bossa Summit, foi quinta e sexta passado agora. Bota aí, meu filho. Não sou eu que vou dizer se aquilo lá é bom ou não. É o mercado que vai dizer. Entendeu? Aí nós vamos go to market. Começa a captação. Exatamente. Aí, o que a gente treina o cara? Pitch com o investidor. Prepare seu pitch para o mercado. Pode ser aqui, pode ser em qualquer lugar. Vamos embora. Ou seja, em 2 anos, você imagina um cara que entrou, primeiro ano, acabou de entrar, tem 17 anos,
Em 2 anos, com 19 anos, ele tem uma empresa aberta com 6 escritórios no Brasil, porque ele pode usar qualquer um, ele só me fala assim, olha, eu tenho um cliente em Brasília. Ele tem uma sala exatamente como a que ele tem aqui, para ele poder receber o cliente dele. A gente dá todo o suporte para ele. Hoje, a gente tem parceria com a Startup Lisboa, ou seja, se ele tiver um cliente na Europa, a gente tem como ele receber. E a gente tem parceria com a Xnode, é o maior acelerador do mundo. Se ele tiver um cliente na China, porque a Xnode fica na Universidade de Xangai, ele tem um escritório dentro da Universidade de Xangai para receber o cliente dele na China. Isso no final do segundo ano. Isso é... Eu tô até um pouco É simples assim. anestesiado, assim, porque parece uma melodia isso que eu tô ouvindo. E ouvir isso mostra pra gente como no IBMEC O negócio é feito excelente, de uma forma ao séria. ponto de que você consegue, você tem uma vivência acadêmica, então você cursa as matérias que eu falei que constroem os alicerces de raciocínio lógico, economia, contabilidade, direito, mas você ao mesmo tempo você pode ter uma experiência maravilhosa que nem você teria na vida. Porque assim, o que você está mostrando pra gente do Hubs é o que a gente vê na prática. Que empreender, eu acho que ser um empreendedor é a profissão mais difícil que existe. Porque é porrada todo santo dia. É Você porrada, sabe muito bem isso. porrada, e aí porrada, você tem que dormir e acordar pensando no seu negócio, para você empreender. E é justamente, esse é o processo que os alunos que entram no Hubs passam. E Mas já no Hubs a possibilidade de dar certo é muito grande, porque a peneira é tão grande que tem... só vai passar por todos os processos se for para dar certo. Então, a probabilidade de dar certo é pequena, porque vai ficando pelo caminho, tá? Eu vou dizer para vocês. Por exemplo, começaram nessa última esteira 29, foram lá para o Bossa Summit 4, mas as 4 que foram receberam investimento. Simples assim. Eles brincam lá que se passar por mim, o mercado é fácil. É simples assim. Tudo que é aberto no Hubs é do aluno. Nós não temos participação nem atrito econômico em absolutamente... O IBMEC não tem participação nenhuma na societária nos negócios do Hubs. Quando eu fui convidado para abrir, para montar o Hubs, foi a única exigência que eu fiz. A escola não pode ter atrito econômico nenhum com o aluno, porque uma escola, o objetivo de uma escola é disseminar o conhecimento. Então, toda startup que for desenvolvida no Hubs, o IBMEC não tem participação societária em nenhuma delas. Nenhuma. Todo produto que for desenvolvido dentro do Hubs, o Hubs não tem participação nem em marca e patente, e nem o Hubs, nem nenhum professor. Todo professor que quiser ser mentor de alguma startup é pro bono. Ele não pode cobrar de startup nenhuma. Este é o acordo que nós temos. Você acredita no negócio? Muito bem. Enquanto ela fizer parte do Hubs, você pode participar pro bono, tá? Tanto em propriedade intelectual, quanto em marca e patente, quanto em vesting nas startups. Nossa, no Hubs, está no nosso estatuto, tá? Do Hubs. Não podemos ter atrito econômico, porque a gente quer que o aluno siga seu caminho, faça o seu. Então eu acho que esse é um diferencial que eu não vi em nenhuma outra escola. E qual é o futuro que você vê para o Hubs daqui para frente? A gente quer e está se tornando uma aceleradora. Então a gente hoje já tem nós estamos fazendo o nosso 5º ano em que a gente possa se tornar, por exemplo, já tem ex-alunos, já tem gente que confia na gente de ser uma aceleradora, de criar um próprio fundo, em que a gente possa investir nas nossas próprias startups. Porque eu acho que hoje a gente prepara a nossa startup e entrega de mão beijada para o mercado. O mercado está adorando, né? Então, que a gente possa, num futuro próximo, ser uma aceleradora em que a gente possa ter o nosso próprio venture capital, que a gente possa... É o futuro natural. Mas, por exemplo, você como um ex-aluno, você como um parceiro de negócio nosso, você sendo um mentor, você possa poder ajudar, né? Como um fundo anjo, por que não? Você está ali, você está, né? Ajudar a gente. Então, eu acho que o futuro do Hubs é ele se tornar, na verdade, uma aceleradora. Esse é o nosso desejo. Nossa, que maravilhoso. E, Edson, quando eu vejo você falando do Hubs,
do IBMEC, eu sinto que você tem um senso de pertencimento muito forte com o IBMEC como instituição. Mesmo não tendo se formado lá, né? Afinal. Não. Mas um senso de pertencimento quase igual, assim, na verdade, com o que eu sinto com a minha própria empresa, assim, sabe? E eu queria falar de sucesso, né? Como que o IBMEC ele começou e aí houve, porque muita gente vem me perguntar, nossa, mas como é a história do IBMEC, com o tempo fora, e doutor, etc. Aí INSPER, aí... Eu sei a história, mas eu quero Bom, que alguém... Alguém que estava lá dentro e viu que os olhos explica. bom, então, eu entrei logo depois que a gente voltou a ser IBMEC aqui, né? Mas o IBMEC tem 50 anos. Ele surgiu no Rio de Janeiro como Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais, né? No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. No centro ou na Barra? No centro. A Barra... Tá? A Barra depois veio depois, mas lá no centro, tá? E assim, salvo algum engano, tá? É bom, uma história sim. que pode haver Claro, alguns desvios aí. E ele surgiu no sentido para começar a criar indicadores do mercado de capital, há 50 anos atrás, e continuou lá assim. Em São Paulo houve, né, uma compra de todo para se tornar INSPER. Então houve... Isso foi que ano? Foi 2006? Eu acho que... Mais uns 12? O IBMEC, a primeira turma foi em 2017. A se formar? Não, essa depois da decisão. Depois da... Não, que a gente voltou a ser IBMEC. O IBMEC volta para São Paulo no começo do ano de 2017. Exatamente. Eu entrei em final de 2018. Ou seja, em 2007 foi o último Isso, ano, foi. ficou até... A Exatamente. partir de 2008 ficou fora, né? Então, por quê? Porque com a venda, porque não houve uma cisão, na verdade a gente deixou de ser IBMEC, todo o acervo do IBMEC passou a ser INSPER e ficou 10 anos sem poder usar a marca IBMEC em São Paulo. Ou seja, então o INSPER era como se fosse o IBMEC, assim, ele virou, houve uma troca de nome e Todo o acervo que se chamava IBMEC passou a se chamar INSPER. Então, por exemplo, quando hoje o IBMEC fala assim, porque temos não sei quantas, temos porque migrou um acervo. Entendeu? Porque Inclusive de professores. Então, na verdade, todo o corpo docente migrou. Né? Eles convidaram o corpo docente. Mas o INSPER não existia antes disso. Então não é possível ele ter todo aquele acervo, todo aquele arcabouço antes, porque ele não existia. Então, nesses 10 anos, nós ficamos sem existir em São Paulo. Voltamos em 2017. Quando eu entrei, para vocês terem uma ideia, eu entrei, nós éramos em 680 alunos neste prédio. E hoje? Tá? Então, hoje este prédio lotou com 1.280 alunos. Então, nós fomos dobrando de tamanho a cada... Impressionante o crescimento. A ponto de, no ano passado, assim, não cabe mais. Nós temos que ter outro prédio. Não é outra sala, não é o lugar, outro andar. Nós temos que ter outro prédio. Tá? Foi aí que surgiu o prédio da Faria Lima, que é um prédio inteiro também. Só que sentiu-se a falta da gente ter um prédio de tecnologia. Porque toda a área de negócios, principalmente, a gente sentia muito no Hubs, não tinha a parte de engenharias, não tinha a parte, a tecnologia é muito atrelada à tecnologia. Os programadores, que todo mundo precisa de um programador. Então, né? a gente sentia sempre que a gente tinha que buscar um parceiro fora de tecnologia, de dev, né? De dev, cadê o dev? Cadê o desenvolvedor? Então, poxa, a gente tá, porque o Rio, nossa, os laboratórios do Rio são magníficos. Nossa, é gigante, é legal demais. E, a gente estava esbarrando. E a gente chegou no auge e a gente conseguiu, em 5 anos, já ser reconhecido como uma das 3 melhores escolas de negócio, sabe? E assim, a hora que a gente começou a ser reconhecido como uma escola de inovação, o cara falou, quer empreender, quer falar de inovação, é lá? Não é mais em nenhuma das outras? Aí falou, agora a gente tem que ter um prédio de tecnologia. O sucesso é inquestionável. Porque eu vou aí, né, falar, quando eu entrei, eu perguntava, por que você veio pra cá? Porque eu não passei lá nem lá. Aquilo me doía. Eu falei assim, eu vou mudar essa história.
Aí depois, por que que não? Porque aqui eu vi que tem uma pegada de pensamento crítico, aqui tem uma pegada de empreendedorismo, aqui tem uma pegada... Os que entraram hoje, assim, porque eu vi aqui que vocês têm um baita de uma estrutura de empreendedorismo e inovação, de que vocês fazem acontecer. Eu falei, pronto, agora sim, agora sim. Nós tivemos uma aluna que ela passou na GV e no IBMEC. Uma de cursinho. Uma aluna de cursinho, que fez a preparação para os vestibulares com a gente, que ela passou na GV e no IBMEC e escolheu ir pro IBMEC. Sabe, isso que a gente acha. E eu acho também que acabou aquela história do cara, não, eu não quero empreender porque eu quero trabalhar numa grande organização. Hoje todos têm o intraempreendedor, sabe? O Google hoje tem um programa que chama Google X, que é um dia da semana você pode trabalhar no seu projeto. Por quê? Porque eles estavam perdendo muito cara bom que saía e abria o seu negócio. Abre aqui dentro, eu sou seu sócio. Então, o Hub se tornou uma coisa mais importante ainda. Hoje a gente tem projetos, isso é muito legal e o Hubs aí tomou um tamanho gigantesco. Empresas falam assim, montam Hubs aqui dentro, porque eu quero que os meus... É verdade. Você quer acelerar. Sabe, porque hoje a gente tem um espaço no IBMEC que chama SoulCorp, Soluções Corporativas. As empresas vêm e falam assim, como é que montam Hubs aqui dentro? Porque eu tenho um monte de funcionário aqui que é cheio de ideia. Eu não quero perder esse cara. Eu quero que ele desenvolva essa ideia aqui dentro. Por quê? Porque um cara de startup, ele tem agilidade e criatividade, mas não tem fôlego. Vocês sabem muito bem disso. É trocar, vender o almoço para comprar o jantar. As grandes organizações, né, as grandes corporações, ela tem fôlego, mas ela é lenta e não é criativa. Preciso juntar esses dois. Então ele vira para você... E burocrático. Exato. Imagina vocês, se estivessem dentro de uma grande corporação, falando, vocês dois, vocês vão montar isto que vocês estão montando, a sua área de universidade corporativa aqui dentro. E eu vou contratar vocês, vocês vão ganhar o seu salário. E vocês vão usar essa estrutura aqui e nós vamos fazer um projeto de 2 anos. Você imagina a tranquilidade que vocês teriam para montar essa estrutura e ter um sócio atrás de você que fosse, né, um Google for Students. Imaginou que barato? Entendeu? Então, e eu acho que esse vai ser o novo modelo. Porque um precisa do outro. Um precisa de fôlego, o outro precisa de criatividade e agilidade, tá? Veio a Magalu comprou 27 startups. 27 em 2 anos. E a ação dela multiplicou por 347%. Não, 247, tá? Não sei muito bem esse número. Entendeu? Eu acho que o modelo de negócio vai sofrer uma modificação muito grande. E esse ajuste das Big Techs que a gente está vendo, tá todo mundo falando, demitiu um monte, acabou a bolha. Não é nada disso, é só ajuste. É só um ajuste de mercado. É só, exato, é só liquidez. É só, sabe, não tem tanta grana? Claro que não. Quando você faz um pré-fixado a 14,5%, pô, meu irmão, você vai pôr dinheiro, vai arriscar dinheiro quando o cara te paga um pré-fixado a 14,5%, você não vai pôr dinheiro, você vai guardar. Então você só vai pôr dinheiro naquele negócio que for muito bom. Então se alguém pôr dinheiro em você, você sabe que o seu projeto é do cacete, entendeu? O seu projeto é muito bom. Então é só isso. Eu não me assusta, sabe? Eu acho que está todo mundo se adequando. Para quem tiver projeto legal, sabe? Um projeto como o Hubs é um projeto que veio para ficar em todas as universidades. Escola de negócio que não tiver espaço de inovação atuantes vai ficar para trás, tá? E fazer espaço de inovação não é fazer botar puff colorido e escrever frase legal na parede, não. Porque, pô, parece escola de jardim de infância, parece que você vai na sala do seu sobrinho de 5 anos e faz uma salinha igual a dele. E aí você põe no térreo para ficar legal, né? Porque na recepção você olha aquele espaço todo bonitão lá e fala assim, tá, e o que está acontecendo aqui? Aí você fala, não. Aí você não vê ninguém ali, aí você vê o cara estudando ali. Fala, não, o que está acontecendo aqui? Mostra quem está aqui, o que eles estão fazendo, que espaço eles estão. Mostra. Sabe, eu desafio a qualquer um a mostrar. Fala assim, tá legal, que bonita sala escrito, venceremos, all together now, aquelas coisas. Mostra o que está fazendo. Mostra o resultado, mostra um caminho. Sabe? Então eu acho que inovação é isso, cara. Inovação é mão na massa. A gente tenta, cara. A gente tenta todos os dias. Eu já não tenho mais cabelo porque eu estou tentando. A gente faz isso tentando.
E é interessante, né? Tem uma frase, tem muitos alunos que a gente acompanha a trajetória, óbvio que nós somos extremamente focados na parte acadêmica, nas matérias, mas tem uma frase que eu sempre repito que um grandíssimo professor, que foi meu orientador, inclusive, do meu TCC, ele sempre falava em sala de aula que mares calmos não fazem bons marinheiros, né? Então, assim, você ser um aluno do IBMEC e fazer parte do Hubs, por exemplo, deve ser uma tarefa árdua, né? Porque, assim, você precisa levar a faculdade, óbvio que você conseguir fazer a ideia germinar, né? Porque aí você passa pelo processo seletivo inteiro, mas não é um mar calmo, né? É um mar bem... e que molda, né? Molda caráter, molda resiliência, molda inúmeras características que eu acho que não só te levam como empreendedor ou elevam sua vida, você tem um estilo de vida mais abastado, com mais dinheiro, mas elevam o seu caráter, sabe? Eu acredito muito nesse trabalho, eu acredito muito que o trabalho, ele é um grande, é meio clichê essa frase, mas o trabalho realmente enobrece a alma, assim. E o de empreender mais, que mais, esse é angustiante. Bom, né? Vocês sabem disso melhor que ninguém. Eu sempre brinco, eu vou dizer com amor, que o mercado vai dizer sem amor. Porque você está em um ambiente controlado, você está na graduação, está tudo bem. E eu vou te dizer, com amor, não vira. Eu vou dizer o máximo para você, cara, essa história não vira. O mercado vai te dizer assim, com o aluguel vencendo, com você sem grana na conta, vai doer. Então, mas isso que você falou, cara, eles brincam muito comigo, eles me chamam de Yoda, né? Porque eu só fico contando história, né? E essa coisa de frases, eu gosto muito de frases, né? Eu acho que a gente vai ficando velho, na verdade, a gente fica um bom contador de história, né? É aquela história, né? Tempos difíceis criam homens fortes. Homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis criam homens fracos. E homens fracos criam tempos difíceis. É cíclico, né? Então, você está absolutamente certo. Agora, tem um que eu gosto mais, e está escrito lá na minha sala, que é uma filosofia do povo Maasai, o povo da África, que chama Ubuntu. Ubuntu é o cara que criou Linux, sabe a filosofia Linux? Ele falou assim, eu sou o que vocês são. Então, escolas, a partir de um momento, elas são todas iguais, né? Se você pegar as 3 maiores, as estruturas são lindas, os professores têm tudo mestrado, doutorado, pós-doc, são todos caras da pesada, Padrão, né? Assim, cara, e é o que vocês fazem aqui. Vocês são o que as pessoas que estão aqui são. É o que eu falo para eles. Eu sou o que vocês são. Me forcem, que eu forço vocês. Então, a qualidade do que o Hubs vai entregar é a qualidade das pessoas que estão lá. Então, e é o trabalho de vocês aqui, eu vejo vocês fazendo. Vocês aqui vão forçar na medida em que eles exigirem vocês. Se eles não exigirem, a gente vai até onde a gente acha, onde a gente exige, mas a gente é o que eles são. Na verdade, a gente é um espelho deles. Eu sou um espelho deles. Então, cara, me exijam, eu vou procurar, eu vou atrás, eu vou até a China. Pra vocês terem uma ideia, este cara da China hoje está aqui. Ele veio, ele está no Brasil e ele falou, pô Edson, eu quero ver os meninos. Cara, ele é o head China do IBank. Ele falou, cara, eu quero ver os caras. Ele está uma semana no Brasil, ele podia querer ver qualquer pessoa no mundo. Ele veio ver os alunos do Hubs de determinada empresa do IBMEC. Não, ele está aqui. Se a gente sair daqui agora e você atravessar a rua, ele está lá conversando com os caras. Ele falou, cara, eu vou ver esses caras. Esse cara é o cara que, se você tiver uma startup e ligar para ele em Xangai, ele atende o seu telefone em português e fala em mandarim com o cara que está lá. Esse é o cara. Ele atende você, oi Edson, tudo bem? Fala, tipo, a sua sala tá pronta. É assim, cara. E a hora que ele ligou, eu falei, cara, eu tô aqui, eu quero ver os caras. Eu falei, olha, eu vou gravar, me espera aí que a gente vai tomar um café. Ele está aqui. Se você entendeu o grau desse que você falou, desse comprometimento? Este cara um dia teve aí. Esse cara um dia foi um desses caras. Ele teve aqui. E hoje é o que a gente chama de Embaixa Hubs. A gente tem cara desse pelo mundo todo. E a hora que ele tá aqui, ele vai ali. É isso, cara, sabe? É assim que a gente entende isso. Eu quero ter um cara desse em cada lugar do mundo. Eu quero ter um Hubs desse em cada lugar do mundo. Eu quero ter um lugar para dormir em cada lugar que eu chegar.
Assim, cara, onde está? Eu estou em Madrid, cadê? Sabe? Esse é o meu sonho. E a gente vive de sonho, cara. Sabe? Se não tiver sonho, se a gente não tiver um propósito, cara, eu tenho quase 60 anos. Se eu não tiver um sonho que me faça levantar da cama, cara, eu não tenho mais o que fazer. Então, quando eu olho isso, eu olho um andar inteiro, eu olho uma instituição do tamanho do IBMEC, que foi comprada por uma instituição muito maior, que é a Edux. A Edux hoje é uma instituição de 1.200.000 alunos. 94 campi. A gente tem 94 universidades juntas. Cara, é muita gente. E que o cara me dá um andar inteiro na Paulista, que não tem uma sala de aula. Você imagina o que é uma universidade pegar 1 metro quadrado desse jeito, fala assim, 480 metros quadrados, não tem uma sala de aula. Como é que faz? Sabe? Então é sinal que a gente está entregando alguma coisa. Entregando algum valor. Alguma coisa não, uma coisa muito Não sei. boa. Eu tenho certeza que você sente isso, mas é como se o Hubs fosse uma extensão do seu ser, né? A gente vê isso daqui como se fosse uma extensão da nossa personalidade, da gente, de quem a gente é, dos nossos valores. Isso eu tenho certeza que você também deve sentir. Eu acho que quando você escreve isso aí, ó, que está escrito no seu casaco, ele não é uma extensão de você, ele é você. Né? Isto não existe sem você, você não existe sem isso. Então, não é? Aquilo que eu falei assim, eu sou o que vocês são. Então, não é uma extensão, é. Eu sou o Hubs e o Hubs sou eu. Mas não é? Mas é, cara, você vai ver. Vocês são jovens, cara, mas quando vocês ficarem mais velhos, que você olhar e passar pela vida, você fala assim, eu não fui o Top Classroom, ele não foi um pedaço da minha vida, ele foi a minha vida naquele momento. Ele é a vida de vocês. E se a gente não achar assim, tudo que a gente fizer, não fez sentido, cara. Não fez sentido, a vida passou. E essa vida não tem ensaio, né? Essa vida é a vida. Isso que a gente está fazendo aqui, cara, amanhã já não tem mais, né? Esse minuto que está aqui, ele tem que ser o mais prazeroso possível, porque é a única coisa que a gente não tem de volta. Dinheiro a gente perde, a gente ganha, e o tempo? Esse tempo nunca mais a gente vai ter. Então ele tem que ser o mais prazeroso, ele tem que ser, né? A gente fala, tá? Eu tento ser budista, então eu falo assim, né? Que a plenitude do momento presente, cara, é a única coisa que a gente não tem de volta, é este momento. Portanto, aproveite ele o máximo, né? Então, quando eu falo com uma molecada, esta oportunidade de ter uma escola dessa, com quase 90 caras lá em cima, que é só eu ligar e falar, desce aqui, me dá uma força. Eles descem, cara, sabe? Os caras são super parceiros lá. Eu sou o maior pidão que tem lá. Eu subo na sala dos professores, até alguém aqui que manja de valuation. Oh, eu manjo, desce comigo. Oh, o moleque fala comigo. Sabe? E eles são parceiros, sabe? Assim, ali eu subo na sala dos professores e é assim, eu falei, tem alguém que manja de marketing digital para não sei o quê? Sempre tem alguém que manja. E o que não manja também fala lá e vai lá. Eu não sei o que eles gostam tanto de ir lá embaixo. Legal, sabe? E é legal. É legal para eles, é legal pra gente. Então, eu acho que essa troca, a hora que a gente entende ali e uma organização que nos dá essa força, cara, porque eles dão, sabe? Tudo que a gente fala, então precisa andar, precisa não sei o quê. O IBMEC como instituição, assim, sabe? É muito legal, sabe? É sempre um movimento pra frente, não tem nada. Um crescimento sem tentar colocar os outros pra baixo, né? Igual a gente estava conversando há pouco. Um crescimento, sabe? Um crescimento genuíno. E é extremamente difícil. O IBMEC, ele recresceu, porque ele cresceu, né? Até 2007. E teve que meio começar do zero. Você precisa ressurgir, certo? E ele ressurgiu e veio pra bater. Não, e começou do zero, porque essa molecada que entrou não sabia do outro IBMEC. Não. Para a maioria das pessoas, aquilo... Nossa, fazia agora? São jovens, eles não lembram do passado. Não, Pra eles é como se sabem. tivesse do INSPER para todo sempre. Assim. Exatamente, o INSPER era uma escola, né? Que, nossa, e o IBMEC, abriu agora, sabe? Então eles não sabiam que toda a história do INSPER, na verdade, era uma história do IBMEC. Esta é a história. Essa é a história. Essa é a história. Essa é a história. Todo o acervo que o INSPER conta, desculpa, era uma história do IBMEC. Sim, porque, por exemplo, é isso que eu tento explicar para as pessoas. A gente pega, por exemplo, e eu tenho certeza que você sabe disso porque você dá aula lá, mas a GV, por exemplo, GV, ESP e GV, EASP não tem nada a ver uma com a outra, nada. EPGE, que é Rio de Janeiro, né, não tem nada a ver uma com a outra. IBMEC não, o IBMEC Ele é as mesmas matérias, ele é
muito mais, existe uma continuidade, Uma união centralização, muito maior. né? Tipo assim, é extremamente centralizado, não é tipo, a tomada de Organizado. decisão é feita de uma forma, tipo assim, muito organizado. não é que nem a PUC, por exemplo, tem a PUC São Paulo, Campinas, nenhuma tem nada a ver, o Sim. IBMEC é um só, Sim. certo? É um Sim. só. Então, ao mesmo tempo, tipo, quando era em São Paulo, antes, assim, a gente era a IBMEC mesmo, não era um órgão separado que hoje é o INSPER, não, sabe? Sim. Exatamente. É assim que a gente sente. Sim. É assim que a gente sente, tanto que, por exemplo, tudo que acontece no SEI, tem uma reunião a cada 15 dias de todos os SEIs. O que todo mundo está fazendo? Então a gente aqui tem o maior SEI, né? Porque tem 10 ligas e tal. Então a gente tem, mas também porque é integrado, acaba sendo tudo a mesma coisa. Entendi. E eu acho que assim, uma outra pergunta que eu ia te fazer, uma pergunta muito legal, assim, como você vê o IBMEC nos próximos 5 anos? Primeiro, A gente já falou do Hubs, né? Como ele vê o Hubs, mas agora como você vê o IBMEC nos próximos 5 anos, levando em conta, né, essa nova expansão da Faria Lima? Eu vejo o prédio da Faria Lima pequeno. Eu vejo, e aí vamos gravar isso aí, eu vejo até 2025 o prédio da Faria Lima pequeno. E a gente sendo uma referência, como a gente é uma referência hoje IBMEC Business, né? É uma referência do IBMEC Tech. É assim que eu vejo o IBMEC. A parte de engenharia, ciências da computação, Isso. também como uma referência. Sim, sem sombra de dúvida. E eu vejo essa visão nem como um sonho, como uma realidade muito evidente, assim, sabe? Vai acontecer. Sabe? Sim. Assim, não Sim. tem dúvida. Sim. E aí já vou puxar a sardinha para o meu lado e o Hubs como ela de conexão disso, entendeu? Como um polo de inovação em que a gente tem um polo muito forte de tecnologia, em que as empresas de tecnologia, assim, tá legal. Eu tenho esse polo de tecnologia onde empresas de tecnologia, de inteligência artificial, de tudo que está acontecendo de mais novo de tecnologia, fazer onde é que eu vou procurar? Não vão ser naquelas escolas de engenharia tradicionais, que a gente ia para FEI, que a gente ia para Mauá, que são polos de desenvolvimento Mas já são fantásticos. o curso de engenharia para empreendedorismo, Porque eu vejo que hoje a visão é negócios de tecnologia. Integração. Sabe? Que negócios, por exemplo, que negócios a gente pode trazer, por exemplo, tá? Que é algo que a gente vem pensar com automação em inteligência artificial. Quais são os negócios que isso pode gerar em indústria automobilística, em health, em varejo, em, por exemplo, advertising, ou seja, quais são os negócios que estão na mesa nessas áreas? É este olhar que a gente já vem de um DNA de negócio. Então, aí tem muito dinheiro na mesa. Hoje tem muito dinheiro em agro na mesa, hoje tem muito dinheiro em concessão na mesa, hoje tem muito dinheiro em mineração na mesa. Entendeu? Então, você fala, tá legal, eu entendi essa tecnologia. Como é que a gente faz isso ser um negócio em tecnologia? E não a tecnologia pela tecnologia. Porque essas escolas de engenharia são muito isso, né? Tecnologia por tecnologia. Voltamos eu não vendo furadeira, eu vendo buraco na parede. Quer dizer, como é que a gente vende essa tecnologia? Como é que a gente embala para o mercado, né? Eu acho que aí é a hora que a gente tem vantagem competitiva. eu acho também. E agora uma pergunta um pouco mais pessoal. Como que você divide seu tempo hoje no Hubs, dando aula? Como que é a sua rotina? Bom, eu procuro, né? Bom, hoje os contraturnos do Hubs aí, como todo pai zeloso, sou eu que dou, né? Então, quarta e quinta eu tenho o dia inteiro, tá? Tomado quarta aqui e quinta na Faria Lima. Eu dou aula em todos os MBAs da escola, todas as disciplinas de inovação eu procuro estar. Então, por exemplo, semana passada
Eu dei aula no MBA de negócios, no MBA de finanças, no MBA de gestão de projetos. Eu dou aula nesses 3. Em todas as disciplinas, a gente conseguiu, isso é muito legal pelo Hubs, que todas as disciplinas de inovação sejam perpendiculares aos MBAs. Todos eles têm. Todos eles têm inovação gerada finança, inovação gerada administração, onde a gente entra, sabe? Então são disciplinas que são as mesmas, mas para todos os MBAs. Isso foi muito legal, porque a gente acha que inovação é matricial. Não é assim, ela é assim. Então, normalmente essas aulas são à noite, tá? Eu dou aula na GV em gestão de projeto e metodologias ágeis. Então também são 2 noites. Eu tenho eu cuido da Universidade Corporativa da GPV Brasil. GPV Brasil é a maior distribuidora da América Latina da Motorola Solutions, que é a parte de radiocomunicação. Eu cuido de montar. Então, meu dia é assim, Correria. Mas assim, eu procuro dosar meu tempo. Eu acordo cedo, mas eu procuro ou caminhar ou pedalar. Eu procuro meditar, sabe? Eu gosto, então assim, eu falo 15 minutos de manhã, 15 minutos de noite, não vai matar ninguém. Acorda mais cedo, dorme um pouquinho mais tarde. Eu procuro vir andando, eu não tenho carro, isso é importante. Então eu tento manter o mínimo. Anda bastante de metrô? Total, sabe? Metrô, ou eu venho andando, minha caminhada 40 minutos, quando dá eu venho cedo, à noite quando consigo também. Para ir baixando o nível, eu vou andando e tal. Procuro manter um pouquinho de consciência. O empreendedorismo, ele deve estar alinhado com hábitos saudáveis de vida, porque senão você morre trabalhando, não é? Tipo assim, é uma coisa muito simples, assim. Se você manter uma vida sedentária, bebe, fuma, etc, já você tá com 45 anos e pode acontecer alguma coisa e você vai trabalhar muito menos. Na verdade, eu acho que assim, você tem que estar, né, a alma quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Senão você não consegue. Tá? Vocês são jovens, então assim, se aguenta. Trabalhou 20 horas, dormiu 4, não sei o quê. Depois de uma certa idade, você simplesmente não aguenta. Né? Então, por exemplo, a semana passada, quarta e quinta-feira, porque encavalou, eu comecei a dar aula às 7 da manhã e dei aula até às 11 horas da noite. Puxado. Sabe? Quarta foi isso, quinta foi isso e sexta-feira de manhã eu também não dei aula, mas dei mentoria. Então, eu me cansei. Mas eu falei, foi um momento. Sim. Então, quando eu dou aula de dia, não dou à noite. Quando eu dou à noite, eu procuro ter meio período. Eu procuro fazer isso, né? Porque senão, você não toma as melhores decisões. E em momentos, principalmente quando você está mentorando, acontece muita coisa. Muito aberto de pensamento. Muita coisa e eles esperam de você a melhor decisão. E não dá para pera um pouquinho que eu vou pensar. Não é uma fórmula matemática, não, né? Não. Tem uma responsabilidade em cima de você, né? Sim. Sendo o líder do Hubs, então qualquer decisão ali que você ajudaria a tomar, está no seu colo. Você está assinando a decisão. Sim, não, e assim, a gente está falando mais do que de vida, de esperança, né? O cara está ali, ele está depositando em mim todo um sonho, todo. Então, assim, eu acho que assim, mais do que... Eu acho que também hoje um bom líder, hoje ele tem que pensar, né? É autoconhecimento para ter autogestão, né? Então até onde você pode ir, comer direito, dormir direito, tudo isso faz parte desse processo todo, né? Então acho que faz parte, tá? Às vezes eu não consigo, mas eu nunca fumei, por exemplo, sempre fiz esporte, eu sempre gostei, desde que eu gosto muito de água, eu gosto muito de nado desde que eu tenho 3 anos de idade, acho que nunca saí da água, né? Já fiz de tudo que vocês possam imaginar e procuro manter isto, né? Então, se não dá para pedalar direito, eu venho andando. Daí pego uma piscina e tal. Enfim, manter. Hábitos saudáveis são muito importantes para você manter a clareza da sua tomada de decisão. Não funciona, pelo menos para mim. É assim mesmo. Eu acho que o Edson ele me convenceu a me inscrever no vestibular do IBMEC e entrar no Hubs, porque, nossa, é fantástico, assim, fantástico a abordagem do Hubs, o trabalho que vocês fazem é impressionante, assim. Parabéns. Obrigado. Eu acho que até tô sem palavras aqui, acho que foi uma conversa e
arrependo de gravar, é uma das conversas mais legais da minha vida toda, assim. Obrigado, obrigado, foi uma honra É, ouvir essas palavras. Foi uma verdadeira aula, assim, não só de empreendedorismo, mas de Propósito de vida. propósito de vida. Pô, cara, obrigado. Só que Você sabe que chegar nessa idade e ouvir palavras como essa, a gente pode não estar certo, mas quer dizer que a gente não está errado, né? Pelo menos a gente vai caminhando. Mas obrigado pela palavra de vocês. Não, e é o que eu falo pro meu irmão, trabalho duro reconhece o trabalho duro. Então a gente consegue ver como você já deu o seu sangue pelo Hubs. e eu olho nos seus olhos e eu percebo o quanto você gosta do que você está falando. Eu acho que você também olha para os nossos e vê o quanto a gente gosta disso. Sim, é por isso que eu me sinto à vontade de falar dessa forma. Né? A gente não fala dessa forma se a gente não sente do outro lado, é aquilo lá. Sim. Eu sou o que vocês são. Isso permeia a minha vida. Eu não falaria isso se eu não sentisse essa reciprocidade em vocês. Vocês fazem um trabalho fantástico. Na verdade, eu acho que eu não aceitaria o convite, e você viu como eu aceitei o convite. Você passou e falou assim, vamos lá, eu falei, vamos. Eu perguntei onde era, como era. Eu perguntei como era ontem. É engraçado. Né? Eu falei, vamos embora, lógico que vamos. Porque eu vi o trabalho de vocês, eu falei, cara, essa moçada é da minha moçada, vamos embora. Gente da mesma gente, né? Gente da mesma gente, é isso mesmo. Não, Então, a gente quer marcar uma visita lá no Hubs pra gente olhar o pessoal. Conhecer melhor ainda, né? Ver de dentro. Eu sempre Conversar, olhei e falar pensei, com nossa, eles. o Hubs deve ser lindo, né? Tem muita coisa legal. É muito legal, cara. Vocês devem ir lá. Quer marcar Aliás, quer vocês, passar uma tarde. na verdade, eu acho que a gente precisa entender um jeito da gente trocar, de vocês irem lá, dos caras poderem vir aqui, alguma Lógico, coisa Sim, sabe? Lógico, eu acho que Vocês meu irmão, a gente tem um muito perto. caso. Acho que o nosso caso de empreender também pode ser muito estudado porque a gente veio de uma forma muito diferente das outras pessoas. A gente tem uma vida muito boa, mas eu e meu irmão a gente construiu aqui tudo sozinho, sabe? Toda a parede aqui tem o nosso suor, assim, sabe? A gente começou dando aula aos poucos, fazendo as coisas. Nós éramos 2 alunos muito bons, então um aluno vinha lá, um amigo vinha lá e pedia aula de filosofia, a gente dava, aí pedia para ele de sociologia, de literatura, que a gente sempre gostou muito. Aí o pessoal começou a pedir mais, o pessoal que a gente não conhecia, e o pessoal do IBMEC, durante a pandemia, Por isso que eu fiquei começou... emocionado quando eu falei do IBMEC, porque o IBMEC foi o que impulsionou a nossa vida. Eles começaram a pedir muito estatística, cálculo, micro, macro, só que a gente não sabe nada de estatística, cálculo, micro e macro, porque nós estudamos os dois direito. A Sofia não sabe nada de estatística. Nossa, não sabia nada. De número, meu amigo. Então a gente falou, vamos montar uma equipe e abrir um espaço. Não, Né? mas a gente Antes disso a gente montou a equipe, né? Com mestrandos, doutorandos, das melhores faculdades, né? Porque para dar aula tem que ser um cara muito bom e a gente saiu dessa parte mais operacional do negócio, né? Então, por exemplo, isso é uma coisa muito linda de se dizer, mas, por exemplo, aqui nessa sala aqui tem uma professora que ela é doutoranda pela FEA-USP em contabilidade. Nessa sala aqui, nessa não, na outra, tem um mestrando em matemática pela PUC. Na última, ele acabou de ir embora, um professor que é realmente professor, ele está no doutorado da IESP. Então, assim, e ele dá aula lá, porque as turmas são muito pequenas, né, e tal. Então, assim, a gente fez um trabalho que, você sabe disso, que a gente se reconhece, mas é uma coisa, foi muito árduo, sabe? Muito árduo. E aí a gente tava nessa de montar nosso time, montamos, começamos na pandemia, a gente cresceu muito, mas estava tudo online. Acabou a pandemia, entre aspas, as aulas do IBMEC voltaram, a gente falou, vamos pegar tudo que a gente juntou, todo o dinheiro, e abriu o nosso negócio. A gente formou tudo, a gente gastou muito dinheiro. Porque antes era um escritório de advocacia. A gente pegou, não é que veio pronto, já apagado o aluguel, sei lá, não, tive que reformar, aí pra alugar foi difícil, porque fiador sabe, essa questão de conseguir alugar. A gente é muito novo. A gente tem 23. Né? Então os caras ficam meio assim, porque, sabe? Então foi uma... Aventureiro, né? Foi uma... Daí a gente abriu aqui e a gente é lá de Alphaville, né? E aí a gente teve que dormir aqui nessa sala por 2 semanas. Tivemos que dormir aqui. Aqui não tem chão, aqui não tem área. Já que teve um dia, até se acontece essa feira que ela vai dar risada. No 5º andar tem lá da PUC, essa história tem um único lugar que tem chuveiro lá dentro da PUC, a instalação eu falo isso hoje, tá, a instalação da PUC é horrorosa, assim, sabe, é tudo muito velho, antigo, e tem um lugar só que tem um vestiário, tem um banheiro que dá pra tomar banho, tem chuveiro, que tem chuveiro. E a academia tava fechada já, era bem tarde, eu falei, não, vou lá na PUC, que eu sei onde é, sei lá o quê. Na hora que eu fui lá tomar banho,
a porta não abria. Eu tive que escalar o banheiro, e eu quase tomei um tombo. Para sair eu tive que chamar um monitor lá para ele me ajudar, porque foi um trampo assim. Então foi uma trajetória muito suada. A gente Assim. fez questão de não deixar o nosso pai investir em nada na gente. A gente falou, não, a gente quer que esse negócio seja feito o trabalho árduo no meio do meu irmão, sabe? Seria um facilitador, mas a gente tem isso como meta, sabe? Ter um negócio no meio do meu irmão e a gente passar pelo processo nosso, sabe? Sem ter uma ajuda, não de um investidor, mas de um investidor que gosta muito de você. Sabe, que é diferente de ter um investidor falando, eu analisei sua empresa e a sua empresa ela é muito boa. Ela vale a pena ser investida. Ela vale a pena ser investida, sabe? Realmente passar, mas não um investidor que passa a mão e fala assim. Pelo Hubs, né? Exato. É outro tipo de investidor. Aí no final eu podia até. Seu pai perguntar pra mim, pode pôr que eu me lembro. Exato. É outro tipo. Do que no churrasco de domingo, né? Exato. Eu sempre rechacei isso, porque esse é o meu sonho e o sonho do meu irmão. Assim, que a gente trabalha, penso 24 horas, até sonho de vez em quando, eu fico sonhando com as coisas, acordo pensando em problema ou em solução às vezes. E eu acho que é isso, né? Bom, pessoal, eu estou encerrando aqui o podcast com o professor que mais gosta de ser chamado de Edson. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Agradecer ao Edson e até a próxima. Obrigado, pessoal. Obrigado, foi uma honra. Me convidem que eu volto.